São 6 horas e 16 minutos e a gente vem falando desde sábado, sobre aquele caso muito triste do Bernardo, um menino que morreu após se engasgar com um chiclete. E, infelizmente, esse não é um caso isolado. O número de ocorrências como essa envolvendo crianças aumentou em 2025 se comparado a 2024. Eu vou chamar aqui o Douglas França, nosso repórter está ao vivo para falar desse dado que preocupa e é até um alerta para todos nós, né, Douglas? Boa noite para você. Oi, Bia. Boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Sim, é um sinal de alerta. Olha, só para você ter ideia, de 2024 para 2025, o número de casos de engasgo envolvendo crianças aumentou mais de 17%. Só no mês passado, agora em janeiro, foram 5 casos registrados. Claro que isso preocupa, chama muito a atenção. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o Breitner Lima, que é enfermeiro aqui do SAMU e vai passar algumas orientações, inclusive importantíssimas para a gente. Mas antes, vamos falar sobre esse número, esse aumento. O que é que justifica, Brian? Boa noite a todos, Estamos aqui para falar de um tema muito delicado, que é a situação de engasgo em crianças e também adultos, idosos, O caso vem aumentando, o cuidado deve ser redobrado, principalmente com crianças que não têm, bebês que não têm o reflexo da deglutição, crianças menores de 6 anos que costumam colocar objetos na boca, então ter cuidado com esses objetos, com goma de mascar, algum alimento que a criança não consiga ter uma mastigação devida e fazer o movimento de deglutição. Então a prevenção é o melhor resultado que podemos ter nesses casos críticos. E além dessas que você acabou de citar, quais as outras maneiras de prevenir? Prevenir, mastigar bem os alimentos. Se for um idoso que já tiver com o estímulo da tosse, ali, com o reflexo da tosse, em alguns momentos da alimentação, ele tem que ser assistido nessa alimentação. Se ele tiver com a disfagia, com a dificuldade de deglutir, que é um processo já da idade mesmo, é um idoso que precisa de uma atenção especial, tem alguém perto, e verificar o tipo de alimento que ele está comendo. A criança consome muita bala, muito chiclete. A gente mostrou um caso muito triste no final de semana aí de uma criança de 5 anos que morreu engasgada com o chiclete. Então, cuidados redobrados mais ainda, com relação aos pequenos. Isso, a criança costuma estar correndo nos locais, chupando uma bala, um pirulito, correndo. Criança costuma comer, falando também, verbalizando. Isso pode... o alimento pode tomar um destino ignorado, fechar a via aérea e causar uma obstrução total, fazendo um caso mais grave aí. E é muito interessante o que você falou, porque é um hábito nosso, sentar à mesa, conversar, papear, muitas vezes até rir, Em que momento em que situação isso pode se tornar de fato um risco? Depende muito do alimento que você está consumindo ali no momento. Isso, quando o bolo alimentar o alimento não é bem mastigado e o bolo alimentar que forma na nossa boca, que a língua faz esse movimento de deglutição, ele não é feito corretamente, ou uma perda de reflexo ali, um paciente esteja sonolento, ele pode tomar um destino ignorado, fechar a via aérea ali e causar obstrução total. Agora a gente falou sobre prevenção, agora vamos passar as orientações para quem está nos assistindo sobre o que fazer quando isso acontecer. Tem que ter o time correto, Quanto antes pedir socorro e saber o que fazer, melhor, Pode salvar a vida. Isso, importante. Aí, nesse momento do desengasgo, do paciente engasgado, o que é que precisamos ter? Primeiro, calma, para saber o número para onde vamos ligar, 192. A população tem que saber para quem ligar. Isso aí já é o primeiro passo para salvar uma vida. Inclusive, nesse momento, vocês passam orientações, por telefone mesmo. Isso, já recebe a orientação do que fazer. O médico regulador já mantém aquela pessoa ali, o socorrista, um cidadão popular, manter a calma, vai ensinar a fazer as manobras. Por quê? Se o básico não for feito nesse momento do engasgo, quando o socorro avançado chegar, ele não vai ter muito o que fazer. Porque o paciente já vai estar em uma situação mais crítica. Inclusive as equipes têm até motos, Nós temos o serviço de motolância que chega bem rápido ao local, temos suporte básico, suporte avançado, suporte aeromédico, então o SAMU compõe de uma gama de recursos para atender a população. Mas a população precisa ligar, precisa ter a ação de ligar e saber o número, 192, que nós vamos chegar no local, vamos fazer o possível para salvar aquela vida.
Ok. Muito obrigado, Brainer, pelas informações, orientações importantíssimas. É isso, Bia, a gente relatou, noticiamos essa notícia triste nesse fim de semana da criança de 5 anos que morreu engasgada numa loja aqui em Maceió. Se a manobra tivesse sido feita, né, de maneira correta, essa criança com certeza estaria aqui. A principal forma é a prevenção mesmo, é se prevenir, evitar que o engasgo aconteça, mas acontecendo, o primeiro passo, como ele falou, é manter a calma e ligar para o bombeiro. Se você não tiver informação nenhuma, não saber como é que se faz ali a manobra, não é problema. Os bombeiros, o médico, o socorrista, plantonista vai te orientar por telefone. Ou seja, gente, aconteceu, já liga imediatamente para o bombeiro, porque o que você precisar fazer, você vai saber ali naquele momento, porque todas as orientações serão passadas. Muito obrigada, viu? Bom trabalho aí a equipe do SAMU, que está percebendo um aumento gradual no número de chamados envolvendo engasgo, né? Entre 2024 e 2025, agora em 2026, só em janeiro, já foram 5 ocorrências desse tipo, então o número que está crescendo. Por isso que o SAMU orienta como agir, primeiramente manter a calma, ligar para um serviço de emergência como o SAMU, até o Corpo de Bombeiros e, se possível, se alguém tiver o domínio da técnica, né, da manobra de desengasgo, isso é tão importante, gente, isso faz toda a diferença. Vou até contar aqui um caso que me passou pela cabeça enquanto o Douglas estava ao vivo, né, de manter a calma e ligar de imediato para um serviço de socorro. Eu até já falei isso aqui em outra ocasião, eu já fiz isso, já precisei ligar para o bombeiro, uma vizinha me engasgou e estava todo mundo desesperado, ninguém agia, porque realmente é horrível você ver alguém passando mal, sem ar, todo mundo fica nervoso. E aí, naquele chamado, a pessoa do bombeiro me disse, aperta desse jeito, mais embaixo do umbigo, insista nessa manobra, vai mais uma vez até a gente chegar aí. E enquanto alguém estava apertando, depois a pessoa conseguiu ir recuperando o fôlego e desengasgando aos poucos. Então, enquanto alguém está recebendo a instrução e fazendo o que o atendente está falando, isso faz diferença, tá? No atendimento, isso pode ganhar aí um tempo de vida, de sobrevida, para que a pessoa reaja até realmente o socorro chegar, tá bom? Então é manter a calma, ligar para o bombeiro. Quem tiver com tempo livre, gente, dá uma olhadinha também em vídeos, reportagens, né, que ensinam a fazer essa manobra. A gente nunca sabe quando vai precisar, não é mesmo? Informação nunca é demais.